O novo chefe da equipe Haas, Ayao Komatsu, tem uma tarefa gigantesca pela frente. Ele precisa preencher o espaço deixado pelo seu extraordinário antecessor, Günther Steiner, e tem que tirar a Haas do fundo do campeonato de construtores rápido. Komatsu só soube que assumiria a chefia da equipe quando o proprietário Jim Haas lhe deu a notícia, no final do ano passado. Ele diz que sua prioridade é oferecer à equipe um ambiente e estrutura para que todos possam mostrar o seu melhor. Ele revelou os primeiros detalhes de seu plano. E o primeiro item é enfatizar que ele definitivamente não está tentando ser Günther Steiner. Komatsu é muito diferente de Steiner, então ele vai exercer um tipo diferente de liderança para Haas. De fala calma, embora com o uso de palavrões que poderia rivalizar com a caricatura de Steiner, ele fala muito bem do primeiro chefe da equipe Haas. No entanto, há indícios de diferenças em como Komatsu quer fazer as coisas e como Steiner as fez. Enquanto enfatiza a amizade entre eles, chamando de boa gente, Komatsu admite que não falou com Steiner desde a demissão e que não há um período de transição ou passagem de bastão. Mas ele diz que está triste com a forma como o tempo de Steiner na equipe terminou. Komatsu ressalta que compartilha a franqueza de Steiner e que seu desejo é unir a equipe. Isso é particularmente importante para uma equipe que está espalhada por 3 bases, na Inglaterra, no seu centro de design em Maranello e a sede em Canápolis, nos Estados Unidos. Isso dá a impressão de que Steiner, que se baseia nos Estados Unidos, talvez não tenha passado tanto tempo nas instalações europeias como alguns gostariam. É lá que se faz a maior parte do design, engenharia e trabalho operacional pesado. Komatsu planeja fazer melhorias, mas de maneira direta, transparente e honesta. Mas não espere que ele limite Steiner e se torne uma sensação no Drive to Survive da Netflix. Steiner valorizava isso porque dava identidade à equipe e maior apelo aos patrocinadores, mas a personalidade dele se presta aos elementos mais teatrais da Fórmula 1, fazendo isso por uma sensação de necessidade. Komatsu cooperará com a Netflix, como todas as equipes são contratualmente obrigadas a fazer, mas é improvável que visite a vinícola do ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, com câmeras a reboque. Procurar exposição para promover a equipe, ele argumenta, é o trabalho de outra pessoa. O papel de Steiner foi dividido em 2. Komatsu é o chefe e a Haas vai nomear um diretor de operações sediado na Inglaterra para lidar com certos aspectos da liderança da equipe. Falando sobre a nomeação de Komatsu, Jim Haas diz que, fundamentalmente, temos engenharia no coração da nossa gestão. Komatsu está determinado a maximizar o lado técnico da equipe, em vez de se perder em outros aspectos do trabalho. Como ele mesmo diz, suas habilidades não incluem marketing e patrocínio, que ficarão a cargo do diretor de operações. Komatsu vai se concentrar em tentar melhorar o lado técnico. A nomeação desse diretor de operações não parece ser iminente, mas terá um papel vital. Embora Komatsu não consiga evitar ser envolvido em preocupações comerciais, de marketing e, em particular, de relações públicas, seria contraproducente para a Haas se isso ocupasse muito de seu tempo. Uma nomeação interna parece improvável, e com Komatsu sugerindo que o jogo político da Fórmula 1, em nome da Haas, será dividido entre ele e o novo diretor de operações, a questão é se será alguém que conhece o paddock ou alguém trazido de outro setor. A principal prioridade de Komatsu é melhorar a comunicação dentro da Haas. Ele enfatiza isso ao ponto de ser difícil não concluir que ele vê isso como uma fraqueza dos tempos Steiner, mas Komatsu tem cuidado para não dizer isso diretamente. Hoje as equipes de Fórmula 1 são mini-complexos industriais com centenas de pessoas e dezenas de departamentos. Este é um desafio comum a todas as equipes, mas ele é acentuado na Haas por causa do seu arranjo geográfico. Komatsu se baseia na Inglaterra, tendo trabalhado como engenheiro sênior de pista desde que entrou na equipe, ainda antes da estreia, em 2016. O ponto-chave disso é a forma como a base na Inglaterra e a equipe de pista se comunicam com o escritório de design, em Maranello. Na quarta-feira, Komatsu esteve em Maranello para encontrar o pessoal sênior de lá. Garantir que ele seja visto como chefe em ambas as instalações, em vez de alguém politicamente alinhado com o lado da Inglaterra, pode fazer ou desfazer sua liderança. Para qualquer escuderia, a forma como a equipe de pista e a de design na fábrica trabalham é crucial e pode ser contaminada pela política, o que é um risco particular para a Haas. Komatsu acredita que essa foi uma das principais razões que prejudicaram o desenvolvimento do carro em 2023. Não é que Komatsu não aceite discordâncias, ele as considera saudáveis, mas quer que todos entendam por que as decisões são tomadas e quais são seus objetivos, além de garantir que diferentes departamentos trabalhem juntos na mesma direção.
A liderança técnica, tanto na Inglaterra quanto em Maranello, vai mudar, mas Komatsu se recusa a revelar detalhes de como isso acontecerá antes de discuti-los com o pessoal da equipe. Uma reorganização nas operações de pista vai ser necessária, com um engenheiro sênior de pista assumindo seu lugar. Isso é particularmente importante, já que Komatsu estará focado no lado técnico da operação e não pode continuar fazendo esse trabalho. Provavelmente isso exigirá uma realocação do pessoal existente. O que acontece em Maranello é um problema maior. A saída do diretor técnico Simone Resta exige a nomeação de um substituto. O principal candidato é o projetista-chefe Andrea Di Sordo. Este é o maior e mais imediato desafio de Komatsu, e ele sabe que não pode adotá-lo com uma perspectiva mais alinhada com o lado da Inglaterra. Mas ele vê a parceria técnica com a Ferrari como um ponto forte da equipe, e não algo que ele precise dedicar muita atenção a curto prazo. Embora haja claras limitações na Haas e preocupações legítimas de que a falta de investimento em comparação com seus rivais mais próximos signifique que seu potencial é limitado, Komatsu não acredita que a Haas tenha atingido tudo o que pode. A Haas terminou o campeonato de construtores de 2018 em quinto, mas nos outros anos sempre foi oitava, nona ou décima na classificação, e em 2 das últimas 3 temporadas foi a última. Komatsu argumenta que ainda há muito que a equipe pode fazer para melhorar seu desempenho dentro da configuração e do orçamento atuais. Portanto, antes de se preocupar com essas mudanças maiores, é preciso atingir esse limite. Gene Haas não parece interessado em disponibilizar recursos financeiros extras, mas sugeriu que se a equipe atingir o que ele vê como seu potencial, ele poderia investir. Se isso vai levar a uma reformulação do modelo atual, com a parceria técnica com a Ferrari, 3 sedes e o uso continuado da Dallara, é outra questão. Komatsu admite que se a equipe estivesse sendo montada do zero hoje, não teria 2 bases técnicas separadas, na Inglaterra e na Itália. No entanto, ele diz que isso foi muito benéfico na fase de lançamento da equipe. Os rivais naturais da Haas estão investindo pesadamente. A Stake, à medida que evolui para a equipe de fábrica da Audi, a AlphaTauri e a Williams. O proprietário da Williams, Dorilton Capital, começou a gastar dinheiro na equipe assim que a comprou, em 2020, muito antes dos resultados melhorarem. Isso certamente causa preocupação. Se a Haas tiver que cumprir seu potencial antes de receber os investimentos, pode ficar permanentemente para trás. A curto prazo, a prioridade de Komatsu é evitar a repetição da desastrosa temporada do ano passado. Apesar do carro ser rápido o suficiente nos qualifies e ter chegado ao Q3 11 vezes, a degradação dos pneus causada pelos problemas aerodinâmicos foi terrível e resultou em apenas 12 pontos. Como Gene Haas coloca, estou envergonhado de não termos conseguido andar melhor. O carro de 2024 andará pela primeira vez em Silverstone, em 11 de fevereiro, em um evento promocional de 200 km. Um segundo teste ocorrerá 2 dias antes da pré-temporada, no Bahrein, mas as expectativas estão sendo mantidas sob controle. Komatsu tem esperanças de que a forma como a equipe está trabalhando melhore à medida que a campanha avança. Embora isso não a livre de ainda terminar em último, o importante é que haja uma tendência ascendente. O que está claro é que melhoras são esperadas e não se pensa em descartar as próximas 2 temporadas para se preparar para 2026, quando as regulamentações de unidade de potência e chassi mudarão significativamente. Komatsu afirma que a Haas quer sair do final do grid o mais rápido possível, pois é constrangedor andar tão mal. Komatsu enfrentará um desafio enorme se for transformar a Haas em uma equipe que seja mais do que uma eterna candidata ao último lugar com seus recursos atuais. Ele está certo ao dizer que podem ser feitos progressos, já que no ano passado a Haas ficou abaixo de seu potencial, principalmente devido aos problemas com os pneus, mas é uma tarefa árdua para um chefe de equipe de primeira viagem. E isso dependerá muito do diretor de operações, a quem caberá garantir que a equipe se mantenha bem comercialmente. Mas considerando as limitações impostas por Gene Haas, Komatsu está olhando para as áreas certas, as que podem fazer a equipe se integrar melhor. Mas ainda há uma grande questão. Será que as limitações da equipe e o nível atual de investimento significam que ele terá que fazer milagres e arrastar a Haas para frente no grid? E a pressão pode aumentar muito rapidamente, já que as expectativas para o carro de início de temporada não são altas e, portanto, as chances de resultados imediatos também não são. Além disso, Steiner tem um aviso para ele.
Steiner quebrou seu silêncio sobre as mudanças na Haas, falando recentemente no Autosport International. Ele revelou que sequer teve tempo de se despedir da equipe e expressou suas preocupações sobre as perspectivas. O desacordo com Gene Haas sobre a necessidade de investimento para melhorar a infraestrutura da equipe foi a razão pela qual seu contrato não foi renovado. Steiner disse que as mudanças na Fórmula 1, desde que a Haas foi criada há uma década, significam que as equipes precisam gastar muito mais para se fortalecerem. Ele argumenta que, embora o modelo do Haas tenha sido bom anteriormente, ele pode não ser mais relevante. Steiner evitou criticar a Haas e potencialmente ficará aliviado por não estar mais preso a uma situação onde se sente que a equipe não está gastando como deveria para ser relevante na Fórmula 1. A grande questão é se Komatsu enfrentará frustrações semelhantes no futuro ou se ele realmente pode cumprir suas promessas de que a equipe pode alcançar muito mais do que fez até agora.